mesmo raio, duas realidades completamente diferentes. Você sabe o que realmente muda quando o céu desaba sobre essas duas estruturas? Na hora de calcular o risco e os danos de uma descarga atmosférica, a engenharia divide o jogo em dois lados. A NBR 5419 de 2026 nos traz critérios claros que separam o que é uma estrutura simples de uma estrutura robusta. E a distinção tem impacto nos cálculos de danos que os raios podem provocar em uma e em outra estrutura. Vamos conhecer essa distinção, comentar e fazer algumas previsões futuras. A ABNT NBR 5419 de 2026 reconhece que as armaduras metálicas de nossas edificações contribuem para a melhor proteção contra descargas atmosféricas. E na tabela 1 existem os efeitos das descargas atmosféricas nos vários tipos de estrutura. São 3 estruturas que a NBR 5419 reconhece, cujas diferentes características construtivas redundam em diferentes consequências, diferentes efeitos dentro dessa própria estrutura. Número 1, residência de estrutura robusta, concreto armado ou metálica. E os efeitos das descargas atmosféricas são rompimento de isolação dos componentes da instalação elétrica, incêndio e danos materiais. Danos normalmente limitados a objetos expostos ao ponto de impacto e no caminho da corrente da descarga atmosférica. E falha de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos instalados, por exemplo, aparelhos de TV, computadores, modems, telefones, etc. O tipo 2, residência de estrutura simples, madeira ou alvenaria, sem armaduras metálicas. Quais são os efeitos das descargas atmosféricas? Rompimento da isolação dos componentes das instalações elétricas, incêndios e danos materiais, tal como na estrutura robusta. Incêndio e tensões de passo e toque perigosas, assim como danos materiais, bem diferente da estrutura robusta. Aqui nós temos uma severidade de efeitos muito maior na estrutura simples quando comparada com a estrutura robusta. E o terceiro efeito, falhas de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos instalados, por exemplo, aparelhos de TV, computadores, modems, telefones, etc., tal como as estruturas robustas. Na parte 2 da 5419, análise de risco. Essas diferentes estruturas, elas tomam efeito prático nas questões de cálculo de danos. RS é o fator de aumento devido ao tipo de construção, ver tabela C7. Esse fator RS não existia na versão anterior, da 5419, a versão de 2015. Então ele é um fator novo, criado exatamente para atender essa distinção que a norma agora faz entre estrutura simples e estrutura robusta. Tabela C7, fator RS, tipo da estrutura simples, madeira ou alvenaria, RS vale 2. Tipo de estrutura robusta, estrutura metálica ou concreto, o valor de RS vale 1. E o RS é um fator, um número multiplicador das perdas dos diferentes danos que a descarga atmosférica pode promover dentro da nossa estrutura de interesse. Então, estruturas muito semelhantes em vários outros aspectos, evidentemente a simples terá o dobro de risco do que terá a estrutura robusta. Meus comentários. Que bom que esse olhar diferenciado para diferentes estruturas ganhe um espaço dentro da 5419. E acredito que com o passar do tempo, este olhar diferenciado para diferentes estruturas vai ganhar revisão e vai ser aprimorado com o passar do tempo e as novas revisões que naturalmente surgirão na norma 5419. O nome escolhido na norma para referenciar as estruturas não robustas, o nome simples, já denuncia que existe uma visão simplista das diferentes técnicas de construção civis atuais, notadamente quanto ao seu impacto nas questões de proteção contra raios. Eu resido em uma casa construída na década de 70, paredes de tijolos maciços, fundação rasa, sem nenhuma estrutura metálica. Isso sim é uma edificação simples.
Tirei essas fotos aqui perto de casa. Estava eu caminhando quando fui agraciado com esta cena. As duas fotos tirei no mesmo local, apenas girei a máquina. As construções eram uma de frente à outra. As duas construções se encontravam em fase na qual a estrutura era perfeitamente identificada. A fotografia à esquerda é uma construção com parentes estruturais, apenas tijolos. Havia sim fundação com concreto armado, pilares em concreto armado até a primeira laje. A partir desse nível, nenhum concreto armado e nenhuma ferragem estrutural. Essa edificação tem que ter um SPDA bem projetado, instalado, manutenido. Caso contrário, corremos o risco de recebermos notícias de óbito devido a raios de ocupantes do imóvel, notadamente nos andares superiores. Aos olhos da 5419 de hoje, isso aí é uma estrutura simples. A fotografia à direita é uma construção com estrutura em concreto armado e as ferragens naturalmente instaladas com objetivo estrutural fornecem algum tipo de proteção contra raios. Um SPDA não tão bem projetado, não tão bem instalado, nem tão bem manutenido pode ter sua deficiência mascarada pela ajuda das ferragens estruturais na função de proteção contra raios. As estruturas metálicas do concreto armado oferecem algum nível de proteção contra raios. A quantidade desse algum a gente não consegue avaliar, mas os fatos acontecidos nos dão o direito a entender que é uma proteção razoavelmente efetiva. Pegando um exemplo, o edifício central aqui em Belo Horizonte, edifício Acaiaca, é um edifício construído na década de 40. É um edifício com 120 metros de altura e numa região, numa área que, claro, o SPDA lá instalado não atende a 5419 de 2026. Era uma época em que os prédios eram justapostos. Não existe nem área para instalação de um aterramento fechado em anel no edifício. No entanto, eu não encontrei dentro da minha pesquisa nenhum registro de morte ou de danos causado nesse edifício devido à incidência de raios. Mas os raios estão caindo. Podemos avaliar a quantidade de raios incidentes no edifício Acaiaca, considerando o nível cerâmico do local, as dimensões da edificação, notadamente a altura, que aumenta por demais a área equivalente de captação de raios, e podemos avaliar a quantidade de raios que vem incidindo nesse prédio a cada ano. Ora, edifício alto, raios incidindo, nenhuma notícia de danos? Parece que existe um SPDA clandestino aí, e existe. São as ferragens estruturais, promovendo algum nível de captação, de descida bastante robusto e até de aterramento das ferragens que se encontram na fundação do edifício. Mas o problema não é só paredes estruturais. Novas tecnologias de construção civis estão cada vez mais sendo ofertadas, custos cada vez menores e oferecendo opções onde se descarta o uso de concreto armado e suas respectivas ferragens. Veja este edifício. Madeira laminada, sem ferragem. Pelo olhar da 5419, é uma estrutura simples e oferece danos apenas duplicados em relação a um edifício em concreto armado similar em dimensões. Será? Novos critérios surgirão necessariamente nas próximas revisões da 5419. Clique no card e conheça outros de nossos vídeos.